Boa tarde, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha pelo canal 21 da NET, pelo 19 da TVN, 48 HF, 48.1 digital. E nós vamos juntos até 15 para as 2 da tarde, sempre recebendo ilustres convidados, um jornalista convidado. Normalmente, Matheus Beck está aqui, ele que é do Grupo Sinos. E está aqui também o Dr. José Aquino Flores de Camargo, um dos conselheiros mais atuantes e antigos do Esporte Clube Internacional, que viveu ontem de novo uma reunião, se não acirrada, uma reunião histórica, muito importante, e se não esclarecedora, encaminhadora. Acho que é a palavra que eu posso encontrar. E eu quero falar das duas reuniões com o Dr. José Aquino Flores de Camargo, que é um dos vice-presidentes do presidente Marcelo Medeiros. Até porque o déficit apresentado na reunião de ontem também foi bastante alto. Muito em função dessa herança maldita que pegaram os atuais dirigentes do Internacional, muito em função de ter que remodelar todo um elenco de jogadores, passando de 40, tem que contratar e dispensar. Dispensar custa caro, né? Tem que pagar pedaço de salário, tem que compor daqui e dali. Enfim, eu gostaria que o doutor Aquino falasse dessa reunião e da outra, que encaminha para o Ministério Público a sequência dos fatos ocorridos, mesmo que se tenha criado uma comissão da comissão, porque já tinha uma comissão que não tinha todos os aspectos legais do novo estatuto, sei lá, e agora tem outra comissão que deve encaminhar os documentos para o Ministério Público. O senhor vai bem, doutor Aquino? Boa tarde. Muito bem. Melhor ainda na convívio dos amigos e os telespectadores. Eu nem o Maurício, eu nem anuncio que está aqui, porque é só olhar, né, para a mesa, e o Maurício está todos os dias. Nosso parceiro aí, estamos seguidos aqui no teu programa. Eu já me considero da casa. Não, né? É uma honra, é uma honra. Já sou uma pessoa que deixo as formalidades. Na próxima o senhor traz a carteira aqui para a gente assinar. E trabalho com certa intimidade com vocês, mas é muito agradável sempre estar aqui no convívio de vocês. Bom, falando especificamente sobre a reunião do Conselho Deliberativo Internacional de ontem, ela foi fracionada. No primeiro momento foi uma prestação de contas da atual gestão, como as coisas estão andando. E no segundo momento foi o encaminhamento do relatório apresentado pela comissão formada pelo Conselho Deliberativo Internacional para tratar justamente desse tema, que não é das contas rejeitadas e do relatório, né? Da Ernest Young e da comissão. Que, na verdade, a Ernest Young, para ficar muito claro, e isso tem que ser entendido, ela não fez uma investigação. Ela fez um diagnóstico. Mas apresentou indícios de fraude. Exatamente. A palavra certa é essa mesmo. Existiam irregularidades, processos mal encaminhados e fatos suspeitos. Eu gosto de dizer fatos suspeitos, né? Então, ontem, no primeiro momento, houve... Qual é a diferença de indício de fraude e fato suspeito? Não, porque fraude eu já estou dizendo que houve um crime. Não, indício, eu falei indício. Mas você está falando indício de crime. E eu estou dizendo que existem fatos suspeitos que poderão ou não configurar ilícitos. E aí nós temos que ver que tipo de ilícito aconteceu. Então, ontem ficou muito claro na reunião do Conselho Deliberativo. Eu não sei se tu quer que eu comece pela primeira... Não, a primeira. Também a primeira não... situação do clube, do ponto de vista financeiro, é de conhecimento público. E, efetivamente, o Internacional precisa se virar nos últimos meses para fechar as contas. O nosso orçamento foi refeito no começo do ano e, ainda assim, ele não corresponde à realidade. Infelizmente, os clubes ainda dependem da venda de atletas. O Internacional não conseguiu vender nenhum atleta, salvo o William. Se a expectativa era que vendesse mais, a projeção foi de vender 50 milhões em atletas. O Internacional fez, parece que 20 milhões em receita com venda em negociação 40 de atletas. menos que o Grêmio, por exemplo. Então, esse ano é um ano de dificuldade. E o clube, por outro lado, não economizou no seu elenco de futebol, o que eu acho certo. O Internacional realmente apostou em fazer um time de nível Série A para jogar a Série B. Fomos muito criticados, inclusive por alguns da imprensa, não sei se o REC estava também. Eles. Não, eu fiz uma frase que eu vou repetir agora aqui. Não se preocupem quando a coisa estava mal, que o presidente Marcelo Medeiros não é burro. Ele vai gastar o que precisar, porque ele não vai entrar para a história como o presidente que não tirou o Inter da segunda divisão. Exatamente. Essa foi a minha crítica. Não, minha crítica não, a minha nós fizemos um time... Foi um diagnóstico. Diagnóstico. Presta atenção, o Internacional fez um time de Série A.
para disputar a Série B. E deu estrutura de Série A para disputar a Série B. E eu via muito crítica, tem que fazer esses atletas entrar num voo de linha. Não, aqui nós debatemos. E eu discutia dizendo não. Por quê? Porque se o Internacional é um clube grande, ele tem que se portar com um clube grande mesmo na Série B. Ou seja, ele tem que fazer valer essa diferença. E está fazendo valer. É isso que nós estamos vendo. Agora apareceu a diferença. Custou aparecer, né, Rec? Mas chegou um momento que ia aparecer. E a gente sabia, não é dizer, eu já sabia, mas a gente sabia que com o passar do campeonato, essa diferença ia ficar mais flagrante. Porque, evidentemente, que há desfalques, há contratempos para todos. Mas para quem tem elenco, para quem tem estrutura, para quem paga um voo fretado para voltar de Caruaru, para quem paga um voo fretado para vir de Londrina, o desgaste é menor. O elenco responde mais rápido. Claro que isso tem um custo. O Internacional está gastando com futebol. Mas esse é o fim do Internacional. Nós estamos nessa situação não é porque gastamos no futebol. É porque gastamos mal no futebol. Porque não se faz time para ganhar campeonato, Série A ou B, gastando pouco. É exceção. É exceção você ver um time que gasta pouco, você pontuar para ser campeão. Isso aí vamos entrar na realidade. Um clube grande, como é o caso de Grêmio Internacional, se ele quiser ser campeão, ele vai ter que gastar. Essa é uma premissa que nós temos que entender. Eu acho que o Inter ainda está entre as 7 ou 8 folhas maiores do Brasil. Sim, isso jogando a Série B. Jogando a Série B. Mas quando for para lá, vai ter que ficar entre as 3 ou 4 maiores folhas. Eu sustento isso inteiramente. Eu acho que para o futebol tem que gastar bem. O que nós precisamos é racionalizar o gasto no futebol. Eu acho que nós não precisamos ter 45 atletas lá no elenco. O Real Madrid mostra isso, um elenco de 25 atletas no grupo principal é o suficiente. Mas é que para gerir isso aí, Rec, é difícil. O Internacional, pelo que eu vejo da atual gestão na qual eu participo, ele pretende chegar lá. Mas para chegar nessa condição de organização, nós precisamos resolver o passivo. Porque nós herdamos um legado. E o legado é que nós temos, e como tu disseste aqui, o mais difícil não foi contratar 15, 18 atletas como o Internacional contratou. Isso foi feito. O mais difícil é negociar 40 atletas. O Internacional negociou cerca de 40 atletas. E é bem como tu disseste, vários desses atletas têm pendências, ou seja, o Internacional paga pedaço aqui, pedaço ali. Então isso significa um peso. O peso orçamentário, uma despesa realmente forte. E esse é um ano, portanto, de dificuldades, que o Internacional está cumprindo com o tema de casa, que é voltar para a primeira divisão. Então, foi feito um diagnóstico transparente hoje lá. As contas apresentadas pela direção do clube, na primeira reunião do conselho de ontem, foi muito clara, foi transparente. Nós transmitimos... E houve muita contestação? Não, houve questionamentos normais, indagações sobre... O pessoal estava esperando a segunda reunião. Claro, era mais importante, era uma reunião turbinas, que prometia, né? Então, mas foi importante a primeira reunião porque houve muitos esclarecimentos, muitas indagações de conselheiros. O Conselho Deliberativo Internacional tem altos e baixos, mas é um conselho atuante. Então, houve muitos questionamentos interessantes sobre diversas pastas. As comissões do Conselho se apresentaram e é interessante essa interação entre o Conselho Deliberativo e a gestão do clube. Então, tem comissão como a Comissão de Negócios, Novos Negócios, que se interagiu muito com a minha pasta, que é a vice-presidente de Negócios Estratégicos. É a questão do CT, a questão do entorno do Beira-Rio. Eu dei algumas explicações, inclusive, sobre a minha pasta, do que se está fazendo nesse sentido, para regularizar aquela área do entorno, os possíveis investimentos do clube. Então, foi uma reunião muito interessante, do ponto de vista da transparência e da verdade. Ninguém maquiou números, nós apresentamos a realidade do clube e dissemos que realmente a dificuldade é que nós temos que adequar o nosso orçamento, porque não se pode fazer um orçamento fictício, Rec. O que eu digo com orçamento fictício? Os clubes fazem muito isso. Eu projeto como receita 70 milhões em venda de atletas. Isso não vai se concretizar, é uma projeção muito alta que não se realiza e o clube entra no déficit. Então, esse ano nós já começamos a adequar, a projeção foi menor, e eu creio que o ano que vem tem que fazer uma projeção menor para que o orçamento passe a ser real e a gente não corra o risco. Tu quer que os outros falem ou que eu fale sobre isso? Não, eu vou deixar até que o Matheus pergunte aí sobre a segunda reunião, sobre a primeira.
O Maurício também? Eu acho que de modo geral, assim, é de interesse, talvez, de todos os torcedores saber de fato onde está esse valor. E ao mesmo tempo, eu tenho uma questão para ti que Não foge... pode ser aquela música, né? O gato comeu. Eu tenho uma questão também que fala a respeito do futuro do clube. Antes de iniciar o programa, nós citamos também o Corinthians, o Maurício citou o Santos, como alguns clubes que já tiveram alguns problemas em relação a isso, mas tu falaste... Mas o próprio Grêmio teve problemas em relação a isso. A pena foi prescrita, eu sei do ex-presidente do Grêmio. Não, o ex-presidente do Grêmio tinha que ter sido retirado do conselho. Houve ele não foi absolvido. Ele foi condenado. Ele foi condenado e a pena imposta foi considerada prescrita. E aí, como é da tradição dos clubes, acomodaram. Não vou entrando na questão interna do Grêmio, mas não vamos tapear. Ou seja, isso não é novidade em clube de futebol. O que o Internacional está fazendo, isso que eu quero dizer, ele não está passando a mão por cima. Isso eu lhes asseguro aqui. E na época o Grêmio não passou porque um delegado abriu um inquérito. Pois é, não foi uma decisão do Conselho. Não foi, não. Lá ontem foi decisão do Conselho Deliberativo Internacional, o que é altamente possível. Antes de considerar, muitos tinham receio. Como isso vai ser recebido? Eu sempre estive que a decisão que ontem foi adotada pelo Conselho teria um reflexo altamente positivo. Vou deixar o Matheus terminar a pergunta dele, depois eu tenho uma bola nas costas, doutor, mas é leve. Bola nas costas é perigoso. Eu não gosto de levar bola nas costas, eu sou muito ligeiro. Não, mas aqui, ó, é uma pergunta que tem que ser feita e não foi feita ainda. Então. Eu quero... Pode ter resposta equivocada, mas a pergunta sempre... A pergunta tem que ser feita, porque ela não foi feita ainda. E eu, como não estou trabalhando em rádio, tenho um espaço um pouco menor, eu fico angustiado. Certo. Mas eu não deixo de perguntar. Não, mas eu reitero, nunca uma pergunta é ruim, a resposta é que pode ser ruim. Claro. Fala, Matheus. Não, continuando, adicionamos então a esta lista de grupos que conversamos, o Grêmio também, como um clube que já teve. E em cima disso, como tu falas de orçamento real, orçamento fictício, por ser um cara dos negócios e por ser alguém que conhece muito bem desse assunto, tu achas que a clareza nos clubes passa por tu determinar daqui a pouco uma forma mais profissional de tratar, de ter funcionários remunerados, de tirar um pouco de algumas incumbências, talvez até de dirigentes, como negociações, e tratar com o valor e como uma empresa em si, tu vê também esse como talvez o fim dos clubes para que não aconteçam mais situações desse gênero? Eu acho que o profissionalismo é uma palavra que está muito em voga hoje, né? Então, se fala muito nisso, mas as pessoas não sabem o que identificar ou definir o profissionalismo. Profissionalismo não é simplesmente contratar pessoas. É dotar o clube da cultura profissional. E aí eu quero dizer o seguinte, a nossa história e a cultura do futebol brasileiro é de paixão. E nós não abrimos mão do modelo associativo. Eu não gosto, então, de modelar clube como empresa. Assim como eu não posso modelar clube como se fosse um órgão público, a minha origem todos sabem, né? Eu fui, inclusive, presidente do Tribunal de Justiça, tenho uma experiência de gestão pública, eu geri um orçamento de 3 bilhões de reais, que é o orçamento do Poder Judiciário, mas é diferente. Então, eu não posso imaginar que o modelo da gestão pública seja o modelo de um clube de futebol, mas também não concordo com alguns amigos empresários que vêm com um modelo corporativo empresarial e querem colocar dentro de um clube de futebol. Não é assim. E o modelo é do clube. O modelo tem que ser idealizado. Na verdade, nós temos que perseguir isso. Porque durante anos a fio, a cultura do futebol brasileiro foi uma cultura trabalhada em cima do amadorismo, em cima da paixão. Aliás, o futebol só tomou essa dimensão e os salários que pagam aos atletas e aos profissionais de dentro das quatro linhas só se explica pela verdadeira paixão que há do lado de fora. Só que esse profissionalismo das quatro linhas tem que passar para os gabinetes. E essa é uma mudança difícil. Hoje o nosso modelo sugere o seguinte: você, para assumir a presidência de um clube como o Internacional, vou falar do exemplo Internacional, ou você tem que ser um sujeito aposentado, como eu não quero colocar como um apto, porque eu me considero apto. Não sou candidato, mas eu me considero apto. Por quê? Porque eu sou um sujeito que tem uma vida, vamos dizer, já estável, eu não preciso do clube para ganhar a vida, mas também não sou rico, mas tenho uma estabilidade. Ou o sujeito é um aposentado, com uma situação parecida com a minha, que tem vários, ou o sujeito é rico. Mas isso não significa competência. O aposentado não quer dizer que seja um sujeito competente e nem um rico. Então nós temos que vai chegar um momento, Rec, que nós vamos ter que discutir com muita clareza, transparência,
e sem preconceitos sobre a remuneração dos dirigentes. Acho muito mais transparente a gente discutir, mas isso não pode acontecer. Não sei. Se você quer os melhores, que é gente profissional, você tem às vezes um sujeito lá que não pode abrir mão da sua atividade para trabalhar num clube de futebol, como exige hoje o tempo. Porque nós gerimos receitas extraordinárias, um orçamento de cerca de 300 milhões, Grêmio Internacional, para o sujeito chegar às 5 horas da tarde correndo, porque ele tem o escritório de advocacia dele, ou porque ele é médico, tem o consultório dele, ou porque ele é um empresário, ele tem que cuidar da empresa. Por mais que ele seja bem sucedido, ele não pode abrir mão do E alguns se emocionaram com essas cifras, né? Porque, pelo que se desenha, houve infração real que agora o Ministério Público poderá escancarar, né? Não, e o que até agora não apareceu o nome, quem pegava dinheiro no caixa, o bel prazer. Não, por que as notas são sequenciais? Por que não tem as obras? Eu sou conselheiro internacional há 30 anos. Eu posso falar sobre a realidade internacional genericamente e dizer o seguinte: o Internacional é um clube que, por sua paixão, por mover multidões e por ter apelo popular, como é o caso do Grêmio também, ele é expressivo. Ele consegue se manter, mesmo havendo essa verdadeira anacronia entre profissionalismo de campo e das arquibancadas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que faz mais de 15 anos que eu ouço sempre críticas dentro do Conselho, e inclusive minhas, porque não existe organização que a gente imaginava. Mas eu vou trazer exemplos do meu setor. Eu fui presidente do tribunal, como falei aqui. O Presídio Central é o lugar onde não existe nenhuma organização. A esculhambação permite que o crime organizado controle a parte interna do presídio. Ou seja, para a segurança pública, nós estamos fazendo presídio. Ou seja, quanto mais desorganizado for aquilo, existe uma organização interna que alimenta o crime. E a desorganização do clube permite a falcatrua. Quando ela é organizada, ela canaliza essa falcatrua para alguns. Mas eu diria, assim, sem medo de errar, que sempre houve algum desvio em clube de futebol, porque por esta desorganização, por essa anacronia entre o alto profissionalismo das 4 linhas e o das arquibancadas. Agora, na medida em que o profissionalismo cresce e nós vamos crescendo, nós vamos sentindo a necessidade. Então, o presidente Medeiros, quando pegou um clube em situação precária do ponto de vista financeiro e do ponto de vista do futebol internacional, alcançava a Série B, o que ele fez? Ele chamou a Ernest Young para fazer um diagnóstico. Ou seja, nós vamos ter que botar a bola no centro, zerar essa conta e começar a trabalhar para termos processos. O que é processo? Quando eu for fazer uma compra lá na vice-presidência de marketing, ou na vice-presidência de negócios estratégicos, ou na vice-presidência de patrimônio, eu sei como eu tenho que proceder. Ou seja, eu tenho que pedir 3 orçamentos, trazer esses 3 orçamentos, ou 4 ou 5, escolher, ter um processo de escolha do gasto desse dinheiro, que pode ser do menor preço, ou do objeto, ou do que nós acharmos melhor. E mais do que isso, eu vou ter que ter um contrato. Depois que eu escolher com quem eu vou contratar, eu vou ter que fazer um instrumento para mostrar e provar que aquilo que está no papel foi realizado. Eu enxergo ali, foi colocado um portão, uma grade na entrada do vestiário. Entendeu? Então, isto não tinha. Então, o que foi grave é que se detectou lá pelas tantas fatos altamente suspeitos. Como, por exemplo, aparecem 9 milhões em 3 notas sequenciais de última hora para fechar uma conta, visivelmente. Vamos falar, isso é um fato grave, né? E isso até hoje não se deu explicação alguma. O presidente Pífero veio a público, e o que ele disse em público? Fez uma nota política, atacando o movimento, que o movimento tinha práticas polivalentes. Não mexam comigo que eu mexo com vocês. Exatamente. Ora, mas se esperava que ele viesse dizer, não, eu tenho justificativo para tudo que está acontecendo aí dentro. O vice-presidente de Finanças Eles nunca estavam apareceu. todos ontem? Não, eu quero ressalvar... Mas é impressionante. Eu quero ressalvar algumas figuras, porque quando as pessoas mostram a cara, elas começam a se diferenciar. Eu quero ressalvar a figura do Sandro Farias, a figura do Luiz Henrique Nunes. Nunca se ausentaram, sempre mostraram a cara, estiveram presentes lá, estavam visivelmente constrangidos. Eu fiquei, depois, conversando com um deles, vendo o ressentimento do Sandro, a tristeza do Luiz Henrique Nunes por estarem envolvidos nessa situação, e eles não merecem.
Eles podem até ter errado, mas esses eu tenho certeza, pela forma como eles se postam. Porque eu digo uma coisa para vocês. Se eu fosse alguém que estivesse na gestão e estivesse sob suspeita, a primeira coisa que eu faria seria aqui, ó, o número da minha conta é essa aqui no Banco do Brasil, essa aqui no Banrisul e essa aqui no Bradesco. Tá aqui. Querem olhar minhas contas? O número do meu telefone é esse aqui. As explicações que eu tenho são essas. Pô, você não fechar. Porque quando a gente trabalha numa gestão de um clube como Internacional, por mais que você seja cioso... Mas será que agora eles não vão ser obrigados a fazer isso? O Ministério Público... Vamos abrir aí agora é que aqui. Está. Agora vamos aqui. Aí é que está. O fato de ter ido para o Ministério Público significa o seguinte, agora não depende mais do clube. O momento em que se determinou que essa documentação fosse para o Ministério Público, nós no clube não temos poderes para requisitar a presença do presidente, do ex-presidente do clube, para ele prestar depoimento. Ele vai se ele quer. Que ele diga o que ele tem, ou que ele apresente suas contas. Agora o Ministério Público, se entender, abre as contas dele, abre o sigilo fiscal, abre o sigilo telefônico, e aí o sujeito vai ter que constituir advogado, vai ter que se defender, porque existem 3 esferas de responsabilidade, REC. A responsabilidade civil, a administrativa e a penal. O clube não tem competência para promover a responsabilidade penal. Então, se tem fatos que são suspeitos, e eu não sei quem seria o autor desses fatos, ou não posso individualizar, eu tenho que encaminhar para a autoridade competente, é isso que se definiu. Então, nesse aspecto, como nós tínhamos já documentação suficiente para dizer que houve irregularidade grave, que supera simplesmente a irregularidade administrativa, mas nós não podemos identificar quem são os responsáveis e nem podemos afirmar com certeza, mas são indícios, como disse o REC. Então, ou seja, existe uma série de fatos suspeitos que nos conduzem... Por que outra comissão? Eu lhe perguntei, a primeira pergunta que eu fiz. Por que Porque outra? é o seguinte, REC. Essa aí é mais legal? Porque Não, é um novo estatuto? na verdade, regimento, na verdade, eu acho que houve um certo purismo ou até receio que se considerasse nulo o que viesse a ser feito pela comissão. Eu acho que a comissão já poderia ter avançado, essa última comissão, e ter ouvido as pessoas, ou ter oportunizado que essas pessoas que estavam em posições chaves se manifestassem sobre os fatos que foram arguídos. Mas isso não foi feito, né? Não foi feito. Então, o que se propôs... Por conta da inversão de pauta da Mas última eles não vão reunião. na reunião do Conselho. não creio Quem não vai nisso. na reunião do Conselho vai querer se defender na auditoria? Não, mas Na comissão, nem aliás. todos, né? Por exemplo, esses dois conselheiros que eu nominei aqui estavam lá presentes e foram, assim, têm tido uma postura digna. Né? Tem que ser, essas pessoas têm que ser respeitadas, porque, na verdade, é o seguinte, qualquer um de nós pode estar numa estrutura onde há suspeita e depois, em função disso, tem que responder. Isso não significa que o sujeito seja Doutor errado. Aquino, a bola nas costas vem depois. Eu ia falar, Maurício? Não, só com relação a essa questão, o que a comissão alegava, pelo menos, doutor Aquino, o senhor pode confirmar se foi isso de fato ou não que foi passado no Conselho, é que como o regulamento que definia os parâmetros das novas comissões foi aprovado após a constituição daquela, ela se sentiu impedida porque... Essa foi a alegação, o excesso de cuidado, de zelo, para que não viesse a dizer que haveria uma nulidade. Doutor Ubaldo não é oriundo do Ministério Público? O Baldo é procurador de justiça. Vocês foram parceiros lá no Interação, né? Ele é meu primo, nós somos primos. O Baldo Alexandre Lix Flores, eu sou José Aquino Flores de Camargo. O pai dele é irmão da minha mãe. É um grande colorado e conheço de família. E nem tudo vai terminar em flores. Vai terminar tudo. Tudo em espinho, hein? Não, mas ele está fazendo, ele como promotor, ele fez uma manifestação muito consistente, sustentando exatamente isso que eu, em resumo, estou dizendo aqui. Tem fatos que superam as atribuições e a competência do Conselho. O Conselho não pode abrir conta de ninguém, não pode sair a investigar como se fosse um órgão público. Ele tem limitações. Então, naquilo que entendemos que a situação já está suficientemente instruída pelos relatórios, inclusive da Comissão Fiscal, e isso depois que se agregou... Já vai para a quarta etapa. Já há muitas informações sobre irregularidades e fatos suspeitos. Fatos suspeitos que, como disse o REC, a palavra certa são indícios. Indícios aqui e ali que precisam ser esclarecidos. Na verdade, são 5, né? É a auditoria permanente, o Conselho Fiscal, a primeira comissão,
a segunda comissão A segunda comissão e limitou. o Ernest Young. Não, e tem uma auditoria do próprio Conselho Fiscal Sim. também, né, que é contratada E a pelo Ernest Conselho Young Fiscal. não foi uma auditoria, mas foi um relatório com levantamento São de fatos. cinco situações. Já. Não tem mais como dizer que não houve. Há elementos suficientes. Pelo menos foi isso que o Conselho definiu, foi quase unânime, no sentido de encaminhar para o Ministério Público então, o que nós temos de documentação para que seja feita lá uma investigação séria por pessoas que são profissionais, são membros do Ministério Público, e aí nem se sabe quem são os indiciados. O Ministério Público é que vai avaliar e vai chamar quem entender que tem a chamar para explicar. Ao remeter para o Ministério Público, o Inter automaticamente já abre seus sigilos, tudo? Não. Como é Isso que vai funciona depender das requisições que vierem do Ministério Público. O que ocorre é o seguinte, tu perguntasse por que outra comissão? Porque são instâncias independentes. Eu não sei se eu estou sendo chato, mas tentando explicar tecnicamente. A responsabilidade administrativa é o clube que tem competência e atribuição para fazer. A responsabilidade penal não é nossa. Se houver algum crime, quem vai apurar é o Ministério Público. Então, por isso o Ministério Aí Público... ele pode intervir. Claro, ele faz... Ele foi chamado a intervir. Exatamente. Quem é a vítima? É o Internacional. E o Internacional comunica ao Ministério Público, apresenta Porque a normalmente documentação. ele não intervém em entidades privadas. Ele não interviria se não houvesse a manifestação do Conselho. Um Conselho, então, chegou e disse assim, nós achamos que o Ministério Público tem que investigar. Ponto. Foi isso que se definiu ontem. Aí Por isso entra a o importância da definição. E, paralelamente, tem a responsabilidade administrativa e civil. Por que responsabilidade administrativa e civil? Porque o clube, agora com essa comissão, vai investigar. E aí vem as penalidades administrativas. O sujeito pode se tornar inelegível, pode ser expulso do conselho, pode ser expulso como sócio. E isso é o clube que tem O que competência. o povo quer saber é o seguinte: Sim. se vai haver devolução do dinheiro. Pois é, e a responsabilidade civil é a terceira. Se o Internacional, por suas instâncias, ou o Ministério Público, lá na instância penal, apurarem fatos, identificarem responsabilidades, porque aí vem outro passo, é individualizar responsabilidades. Eu tenho fatos, mas quem é o responsável por isso? Não se tem identificado ainda. Pode-se identificar, não, o responsável é Beltrano, Cicrano e isso fica claro. Aí, se o Internacional definir pela responsabilidade administrativa e aplicar uma punição, ele pode encaminhar o departamento jurídico, o vice-presidente jurídica, para ajuizar uma ação visando o ressarcimento de danos. Ou seja, aqueles, os responsáveis, devolverem aquilo que teriam subtraído do clube. Muito bem. A pergunta que eu vou deixar, o Matheus pode deixar uma e o Maurício outra, para que o doutor aqui não responda. Não sei se fui suficientemente claro nas respostas. Mas é impossível. Olha aqui, ó. O futebol absorve 80% do investimento do clube. E com 20% já deu todo esse bafafá aí. Que Sim. é obra, que é adiantamento para não sei o quê. Quer chegar a pergunta Quando é danada, que né? vão abrir a caixa preta? Essa que o Não, povo... Quanto é que custa? Depois que num contrato lá se atrapalharam em 5 milhões e 900 num contrato. Imagina multiplicar isso por 200, 300, 400, 500, 600 casos. Isso, na verdade, é que as coisas são muito simples e, para mim, muito claras. Por que não foi envolvido o futebol? Porque até agora nenhum fato foi trazido por estas investigações. Porque nem um todas. boleiro ainda chutou. Claro. Não goleiro existe nenhuma prova. Não existe nenhum... Pelo menos não, do que nos foi dado a conhecer, a gente tem ouvido falar. Evidentemente que ninguém aqui é bobo. A gente ouve falar disso, daquilo, mas fofoca. E aí nós não podemos... Nós temos que separar as coisas, né, Rec? Uma coisa é o sujeito estar ali no bar da esquina tomando uma cerveja, conversa contigo, eu ouvi falar que fulano... Espera um pouquinho, alto lá. Isso não serve. Agora, o que nós mandamos para o Ministério Público são fatos que foram coletados por relatórios, por comissões do clube e que estão ali. Então vamos pedir explicação. No futebol não chegou. Ontem o Ilan... Não quer dizer que não possa existir. No UOL, ontem o Ilan, falando do Internacional, disse que sugeriram para ele, para deixá-lo... Ilan? Ilan, para ele Aquele poder... que jogou no Inter, o atacante. Para ele poder ir para o Grêmio, um bem bolado. Vamos fazer um bem bolado aí. Aí eu queria saber o que é o bem bolado. Matheus, quer deixar alguma pergunta? Não, então, fugindo um pouquinho dessa situação... Só para dizer o seguinte, a pergunta era difícil, mas eu acho que houve uma resposta, né? Já teve... Sim, e a nível, foi muito interessante a explicação bastante didática para nós, aqui para todo mundo que está acompanhando o programa, passando todo esse trabalho de vocês de apuração, de valores, de cifras, tendo ela
ela tendo esse retorno Se ou não. tiver a apuração, se tiver, é claro. se apurar que realmente, né, foi isso, Sim. claro. De que maneira tu consegue pensar ou planejar um 2018 com o Inter retornando à Série A e de que forma vai ter, digamos que, perna para reunir valores e recursos suficientes para daqui a pouco conseguir voltar para a Série A e competir em alto nível? Essa é uma excelente pergunta. Isso Até é uma que projeção. ponto o rombo pode prejudicar o futuro? Já prejudicou o passado. Eu não tenho dúvida nenhuma que prejudica. Nós temos que trabalhar com esse passivo. E isso é um prejuízo. Agora nós temos que trabalhar, nós temos que fazer mais com menos. Maurício. E por falar em rombo, para depois do intervalo então, o Inter ano passado teve 309 milhões de orçamento. Sim. Este ano, pelo Profut, pode ter 10% destes 309 milhões, ou seja, 30 milhões de déficit. É possível fechar as contas com apenas este déficit? Pois é, depois do intervalo comercial o barulho é forte. Um breve resumo. Reunião do Conselho determinou a criação de uma nova comissão para analisar as contas da gestão Vitório Pífero. Ministério Público receberá o relatório das contas da última gestão. Assunto não tem prazo para ser definido. Doutor Aquino espera o mais rápido possível, mas isso aí tem uma etapa de maturação. Defesa colorada será composta por Léo Ortiz e Danilo Silva. Nico Lopes também é atração no time titular. Ele que não joga como titular desde 26 de julho. Agosto, setembro, outubro. 3 meses que não é titular. O desfalques do Inter: Victor Cuesta e Potker, suspensos. Hernando com dores lombares e Felipe Gutierrez convocado. O Inter: Danilo Fernandes, Vinck, Danilo Silva, Ortiz, Wendel. Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Nico Lopes, com Leandro, Damião. Quase o time titular. Mobilização no Paraná para o jogo diante do Inter é muito grande. Mais de 40 mil torcedores podem comparecer na Arena da Baixada. O doutor já disse aqui, muita gente, eu não sei se disse no ar ou fora do ar, comprou ingresso para revender, que são os cambistas. Isso que eu ouvi de vocês. E periga dar uma queda aí, ao invés de dar 40, dá 30 mil. Exatamente. O maior público foi na Copa do Mundo. Se passar de 40, vai ser o maior público do Paraná. Na Copa do Mundo... Na Arena. Na Copa do Mundo, a Arena da Baixada teve, no jogo da Espanha, 39.200. Espanha e Bélgica, né? Não, foi. Eu já confirmo qual foi o jogo. Foi o último jogo da Espanha na fase de grupos. Bom, aí é o seguinte, se der mais de 40 mil, o maior público da Arena, e se especula o seguinte, se der 40 mil torcedores do Paraná, não vai dar, porque tem 3, 4 mil colorados, 10% da torcida do Paraná, que é um total de 400 mil. E se fala, inclusive, que esse é o jogo mais importante desde 2007, se fala lá no Paraná. Por quê? Foi quando caiu o Paraná e nunca mais conseguiu voltar. Jogou Libertadores da América um pouco antes. Tu sabe que a última vez antes do jogo do Paraná eu estava aqui. E eu trouxe um dado estatístico para vocês muito curioso. O Internacional, em relação a todos os clubes do sul do país, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Internacional, no confronto direto, tem vantagem sobre todos eles, exceto o Paraná. Chegou a hora. O Paraná é o único clube da região sul do país, porque até um clube novo... O senhor sabe o que houve naquele dia, né? Hein? O senhor sabe o que houve naquele dia? O Inter não chutou nenhuma bola e nenhuma. E nós empatamos. Ficaram com medo da sua estatística. Essas suas estatísticas... Nós temos 2 vitórias a menos que o Paraná, mas é que é um clube novo e nós temos um universo de jogos pequenos com o Paraná. Acho que são 12 ou 13 partidas. O jogo da Copa foi Espanha e Austrália. 3-0 para a Espanha, 39.375 espectadores. Espanha e Austrália. Sim, Austrália e Holanda foi no Beira-Rio. Exato. Olha aqui, ó, jogos de hoje, Ceará e Vila Nova, hein? Olha só, Vila Nova 46, Ceará 45. Aí que eu tô dizendo que 60 vai dar. Paraná e Internacional. Eu não gosto dessas projeções, Rec, porque aí você pode botar na zona de conforto. Quando tava com fraldão, o senhor gostava. Aí era bom puxar para baixo. Agora que puxar para baixo é bom pro Juventude, pro Paraná, não serve pro Ceará. Não, eu acho que a projeção baixa é uma falsa expectativa. Eu costumo pegar... Eu tenho discussões
muito sérias com os companheiros de grupo, que nós temos um grupo de WhatsApp, Sim. de colorados, de corneta e tal, e ali corre. E a Filmando discussão... mulher pelada também, né? Isso é natural, né? Tem uns que são santos profanos. O cara bota uma bem abençoado do dia de você, depois manda uma mulher pelada. Esse pessoal é danado. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você fizer a projeção, ela varia muito. Num dado momento, por exemplo, os clubes da ponta da tabela de cima, eles podem estar ganhando, pontuando pouco. Aí, quando começa a se aproximar o final do campeonato, pela exigência, eles começam a pontuar mais. E os de baixo também, a zona intermediária é que começa a não pontuar. Mas aqui, ó, para confirmar o meu cálculo, Brasil de Pelotas, meio da tabela, Juventude, ponta de cima. Então, Mas o Brasil é um clube que vai pontuar, porque ele tem medo de ficar lá para baixo. Ele vai jogar pela vida dele. Joga em casa hoje. Ganhou já em Caxias do Juventude. Eu aposto no Brasil hoje. Olha, aqui no Grêmio, condições oferecidas pela direção para renovar com o Luan não agradam o atleta e nova conversa será realizada nos próximos dias. Ele quer ser o maior salário do clube. Sobre o Luan não falado só. E boleiro sabe quanto boleiro ganha. Impressionante. E o próprio boleiro que ganha mais ainda toca a flauta no vestiário, para arrumar essas confusões aí. Situação dos jogadores do DM do Grêmio, ela é complicada, mas para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, em princípio, a dúvida maior é só o Michel. Lembrando que Douglas está com preparação física e o Maicon só volta em 2018. Os outros todos deverão ter condições. Michel, artroscopia no joelho esquerdo, 20 a 30 dias, aí que tá. Arroio, dores no músculo anterior da coxa esquerda, será reavaliado por médico da seleção do Equador. Edilson, região lombar, de 10 a 15 dias. Barros, coxa direita, 10 a 15 dias. Luan, o Grêmio adota cautela, está sendo preparado para a Libertadores. Já esperava que jogasse contra o Cruzeiro. Fernandinho, posterior da coxa direita, este sim pode voltar contra o Cruzeiro. Vamos com o gol na memória. Gol do Inter, 5-1 no Paraná, 23 de abril, Copa do Brasil. Andrezinho, um golaço. O Internacional saiu perdendo esse jogo, se não me engano. Saiu. Não, esse não Era é o que saiu Abelão. perdendo. Ele perdeu o primeiro jogo no Paraná. Mas este primeiro jogo, Saiu o Paraná perdendo. saiu na frente. Saiu. E aí o Inter fez E aí o 5-1. Inter virou. Era o Abelão Foi um técnico. jogo meio épico. Né? Tanto que o placar ali tá indicando já. 1-0 pro Paraná aos 4,5 do segundo. Tá ali, ó. do primeiro tá ali. tempo. Primeiro. Que gol bonito esse do Andrezinho, hein? Ele mata no pé, no peito e toca de primeira. Já voltamos com a sequência. Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. Compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Venha conferir e tenha certeza do melhor negócio. Esperamos por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo, procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos, multimarcas, seminovos, com até 6 meses de garantia. Quem é que dá isso no mercado? Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar, é impossível ficar sem carro. Rua Euclides da Cunha 606. O telefone 3573-1900. A Personal Car está trabalhando para a realização dos seus sonhos permanentemente. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, é para se fartar, né? Não infartar, se fartar. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço com reuniões para 20 pessoas, é fechadinho, bonitinho, bem atendidinho. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada com total privacidade interna e segurança, estou falando, claro, da Insulfilme, proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho.
preços imbatíveis. Ligue em Sulfilme, agende instalação 3021-2323. WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O que ficou faltando? Abordar o jogo do Internacional, né? O que o senhor espera dessa noite? Internacional chegando a 57 para irritar um pouquinho, faltando 3 pontos daí para subir para a primeira divisão. Eu não creio. Proclamar não vai precisar. Lá no final vão me dar razão. Não, é muito provável que 63 pontos sejam 60? suficientes. Não, 60 eu não creio. 60, por que eu digo os últimos campeonatos, Rec? Porque é o seguinte... Deu com 62. Nos últimos, se pegar os últimos 5 campeonatos, 65 pontos sempre subiu. Ah, bom. Nos últimos 5 campeonatos, Porque é garantia. 63 pontos, subiu ou não. Isso aí. 64 subiu ou não. Mas já subiu com 62. Muito difícil. Com 62. Mas já subiu com 62. Já subiu até com 60. Já subiu até com 59, eu sei. Mas é muito raro. Depende muito de como se projeta o campeonato. Então, a conta de segurança, para mim, é 65 ou 66. Aliás, a entrevista do Guto foi perfeita. No último domingo ele disse, olha, a conta de segurança é 65 ou, quiçá, 66. Porque isso é uma conta que realmente, aí se chegar a 66, você pega os últimos campeonatos todos, ninguém com 66 pontos deixou de estar classificado para a Libertadores na Série A ou deixou de subir para a Série A sendo a Série B. Mas daí não que são os precisa 4 primeiros de um grupo de 20. Agora, sobre o jogo de hoje, eu tenho receio com a zaga do Internacional, que é reserva, e jogadores que não vêm jogando há muito tempo, né? Então, acho que tem que cuidar, tem que ter um cuidado especial ali na frente da zaga hoje. Não que não sejam atletas de condição, jogadores que eu até gosto, tanto um quanto outro, mas a verdade é que o jogador vem de longa temporada, como é o caso do Ortiz, né? Então ele vai se ressentir, né? Da embocadura, né? Do jogo. E o Danilo também é um jogador que vinha há muito tempo sem jogar. Jogou o último jogo, mas já fazia muito tempo que não jogava, né? O Hernando é um jogador que entra e sai, tem problema crônico de coluna, né? Então não joga hoje. Nós estamos sem o Klaus, que não joga mais esse ano, e sem o Vitor Cuesta, que é uma qualidade incontestável na zaga do Internacional. O senhor acha que é o zagueirão para a Série A? O Klaus me lembra o Fabiano Heller. O Klaus ou o Cuesta? Perdão, o Cuesta. Ah, tá. O Cuesta me lembra o Heller, inclusive que joga no mesmo lado esquerdo, tem qualidade de saída de bola. É isso aí. Eles são jogadores clássicos, mas eles precisam ter do lado um índio, ou seja, um jogador de imposição física. Que aí seria o Klaus. Klaus, que é. Mas o índio tinha mais qualidade técnica. Tá bom, não. Mas Não sei até onde vai o Klaus. O Klaus é um jovem. Para a Série A é o suficiente? Para a Série A é o suficiente? O Klaus eu acho que tem que estar no elenco. Não sei se ele seria titular, mas ele, para mim, tem que estar no elenco. Eu acho que o Internacional vai ter que fazer alguma... O Internacional vai ter que... A pergunta que eu fizesse antes, que eu não cheguei a responder, como é que faz para reduzir gasto e melhorar a qualidade? Pois essa é a boa gestão, né? O Internacional tem que fazer a mágica para o ano que vem de gastar menos e fazer melhor. Ou seja, mas como é que nós vamos conseguir isso? Na medida em que alguns contratos vão expirar... Qual é o governador que prometeu mais com menos? Eu não sei. Mais do que um, né? Não, mas isso é eficiência, né? Que a gente chama. Porque a folha do Internacional é uma folha expressiva. Dá para fazer um belo time de futebol. Se nós considerarmos que o Internacional tem 50 jogadores, esse é o problema. E alguns que não jogam... Teve um episódio triste que a gente tem que relatar. Pegou fogo na casa do Jean-Pierre, né? Jogador do Grêmio. E o Grêmio vai subsidiar, vai ajudar da maneira que puder. E acho que está certo, né? Não tem outra maneira. Tá começando a carreira aí... Um guri talentoso, um grande talentoso. E mesmo que não fosse, né? Ele surgiu com o Lincoln, né? Ele era para ser um cara que tinha aparecido mais tempo no time profissional. E tá ocupando essa lacuna aí. Tá ocupando. Patrick, ele, o Jonathan. O Grêmio tem feito isso. Eu lamento que o Internacional tá revelando pouco. Tem que revelar mais. Às 19 horas tem mais. O jogo do Inter é 20h30.